agora sobre o seu senhorio, sobre os seus cuidados. E pedimos, Senhor, enche com teu Espírito. Oh, enche, Espírito. Oh, enche, Espírito. Oh, enche, Espírito de Deus. Oh, enche, Espírito. Oh, enche, Espírito. Oh, enche, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Gostaria de desejar a todos vocês amor e misericórdia da parte de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Gleison, tenho 25 anos de idade. Em janeiro faço 3 anos de casado, uma linda esposa que está sentada ali tirando foto, né? Presente de Deus para mim. Hoje estou à frente de uma comunidade chamada Comunidade Mãe de Misericórdia, que tem como carisma ser a presença materna e misericordiosa de Maria na humanidade, de modo especial nas famílias. Participei por 14 anos na Renovação Carismática Católica, no grupo Geração Entregue Seu Caminho a Deus. E hoje estou aqui, para partilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu já vivenciei, daquilo que Deus fez na minha vida, e também aprender com vocês. É com muita alegria que eu venho, e desde já agradeço o convite que vocês fizeram. Então eu gostaria que você tomasse agora a poderosa palavra de Deus, o livro de Ezequiel, capítulo 36, confirmando que a irmã falou de Ezequiel aqui, Deus é providente. Ezequiel 36, versículo 23. Ezequiel 36, versículo 23. Nós vamos falar hoje sobre o amor, nós vamos falar sobre o coração, porque nós precisamos ser curados para amar. Diz para você mesmo assim: eu preciso ser curado para amar. Eu preciso ser curado para amar. Amado, para você amar o seu filho, a sua filha como ele merece ser amado, você precisa ser curado pelo amor de Deus. Para você amar o seu pai e a sua mãe como ele merece ser amado, você precisa ser curado pelo amor de Deus. Para você amar o seu namorado, a sua namorada, e respeitar e guardar a castidade dela, você precisa ser curado pelo amor de Deus. E por aí vai, a esposa para amar o marido para amar a esposa, para amar o irmão, somente se formos curados pelo amor de Deus. Amém? E a palavra de Deus vai falar para nós assim, versículo 23 do capítulo 36. Quero manifestar a santidade do meu augusto nome, que alvitastes, profanando entre as nações pagãs, a fim de que conheçam que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Javé. Quando sob seus olhares eu houver manifestado a minha santidade, por meu proceder em relação a vós, eu vos retirarei do meio das nações, eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Isso é promessa de Deus. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais e observais os meus preceitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Amado e amada, aquilo que Deus promete, Deus cumpre, porque o nosso Deus é um Deus fiel. E essa palavra não é uma palavra qualquer, porque é uma promessa do Senhor, e se é uma promessa, ela acontece. E é essa promessa que Deus reservou para nós, nesse grupo de oração de hoje. Nós não podemos sair daqui sem contemplar essa promessa de Deus, desse Deus fiel, desse Deus zeloso, desse Deus que olha por nós, desse Deus que cuida de nós. E essa palavra fala do coração, e fala da cura de um coração, mas não é uma cura física. Não fala aqui de um coração de uma pessoa que tinha um problema cardíaco, que corria risco de infartos e de outros problemas do coração. É isso que está falando a palavra de Deus? Não. A palavra de Deus fala de uma doença do coração, mas não é uma doença física. É uma doença espiritual. Precisamos entender que o nosso coração pode adoecer espiritualmente. A própria palavra do Senhor diz: não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode precipitar a alma no inferno. Através das doenças espirituais, através dos problemas espirituais, da contaminação do pecado, e assim como nós tomamos remédios para os problemas cardíacos, para outros problemas de saúde, nós precisamos cuidar do nosso coração. E a palavra de Deus no versículo 24 diz assim: eu vos retirarei do meio das nações, e vos reunirei de todos os lugares, e vos conduzirei ao vosso solo. Qual é o teu solo? O teu lugar é na casa de Deus. O teu lugar é no Imaculado Coração de Maria, aonde repousa a Santíssima Trindade. O teu lugar é o céu, filho amado, e nós estamos aqui peregrinando, mas o Senhor está dizendo que Ele vai separar o seu povo, Ele vai reunir o seu povo. Ele elegeu algumas pessoas, e amado, você não está aqui por acaso, você não está aqui simplesmente porque alguém te convidou, você não está aqui simplesmente porque é aniversário desse grupo de oração, você está aqui em primeiro lugar porque Deus separou você, porque Deus fez essa noite para você, porque Deus escreveu essa promessa na palavra para você. Então Deus vai nos retirando, para que nós possamos encontrar com Ele. Ele não vai nos tirar do mundo, mas Ele quer que seja um povo diferente, uma raça eleita, uma raça escolhida, e nós estamos aqui hoje para beber da graça de Deus, para podermos ser sal da terra e luz do mundo lá fora. Então aqui é o nosso lugar. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por obra do destino. Deus te chamou. Deus sonhava com esse dia. Deus havia reservado esta noite só para você. Amém? Amém. E no versículo 25, o Senhor diz assim: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Talvez você chegou aqui se sentindo o pior dos pecadores. Talvez você chegou aqui se condenando. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai te purificar de todas as suas imundícies. Quais são os fardos que você tem acumulado? Quais são os entulhos que você trouxe do mundo lá fora, para dentro do seu coração?
E o Senhor está falando que a água que Ele vai nos lavar de todas as imundícies. E talvez o seu coração, talvez a sua alma esteja verdadeiramente imunda. Havia alguns santos que tinham um dom, que quando se aproximava de uma alma muito pecadora, sentiam um mau odor, um cheiro de podridão. Não era físico, mas era do coração. Era de algo espiritual, de um fardo espiritual, de uma contaminação, de uma sujeira espiritual. E às vezes nós vamos nos sujando tanto, como aquele filho pródigo, ao ponto de desejar comer a lavagem dos povos. E a nossa alma vai ficando, o nosso coração às vezes vai ficando encardido. E nós não conseguimos enxergar esperança, porque os nossos olhos estão manchados, porque o nosso corpo está coberto de uma sujeira espiritual. Mas nós devemos lembrar que a água que vem de Jesus não é uma água qualquer. Jesus é fonte de água viva. Jesus é fonte de misericórdia. Quem bebe, quem se lava nessa água do Senhor, quem bebe essa água do Senhor, jamais tornará a ter sede. E essa água de Jesus veio até nós quando o lado aberto de Jesus foi transpassado por uma lança, aonde jorrou sangue e água como fonte de misericórdia. É ali que nós vamos ser banhados, é ali que nós vamos ser lavados. E não existe sujeira, e não existe contaminação que pode resistir à água que vem do lado aberto de Jesus. Não tem sujeira que persista, amado e amada de Deus. E esta água, nossa irmã tinha uma moção de uma cachoeira, aonde nós nos banhávamos. Nessa água, amado, quanto mais você se entrega, quanto mais você ora, quanto mais você clama misericórdia, quanto mais você reconhece a sua imundície e se coloca diante da graça de Deus como um mendigo que precisa da misericórdia de Deus. Muitos não conseguem alcançar a graça porque tem vergonha de mendigar a graça de Deus. Quantas vezes você mendigou o amor do mundo? Quantas vezes você mendigou o amor de namorado, de namorada, mas não tem a capacidade de mendigar a graça de Deus? Mas, amado, aquele que mendiga, aquele que pede, aquele que suplica, mais ele mergulha, mais ele se lava, mais ele é tocado, mais ele é agraciado, mais ele é curado, mais ele ama. E não precisa ter medo de se afogar. Quantos de nós às vezes vamos colocando limite na nossa caminhada? Nossa, eu vou no grupo de oração, eu amo as pregações, eu amo o ministério de música, eu amo dançar, mas na hora de viver as coisas lá fora, não. Só até aqui eu deixo Jesus ir. Só até aqui que eu deixo a água bater. Não, castidade, isso é impossível. Não respeitar a minha esposa, isso é impossível. Amado, não tenha medo de deixar a vontade de Deus entrar, a água do Senhor cobrir todo o seu corpo, da cabeça aos pés, porque nessa água nós não nos afogamos. Nós nos afogamos, pelo contrário, no lamaçal do pecado, nas impurezas. E é tudo isso que o Senhor quer tirar do nosso coração. E é isso que o Senhor quer fazer com nós. Amado, como é bonito. Nós da comunidade Mãe de Misericórdia, nós temos uma missão com os presidiários que estão em recuperação na PAC. Como é maravilhoso, às vezes, sem a pessoa dar o testemunho, você vai evangelizando, louvando, rezando com aquela pessoa. De 15 em 15 dias nós fazemos essa missão, e você vai vendo aquela pessoa que chegou com a cara fechada, que no momento do louvor não levantava a mão, que dá até medo de olhar. E às vezes a gente encontra essas pessoas dentro da igreja, nos movimentos, nas pastorais, no grupo de oração.
Olha para o irmão que está do seu lado, olha se ele está com a cara fechada. E eu acredito que não, porque as curas já começaram nesse grupo de oração há muito tempo. Desde o louvor o nosso coração já foi sendo curado. E como é bonito a gente vendo Deus lavando. Deus lavando. E às vezes nós saímos pelo mundo afora e vamos nos machucando como ovelha perdida, não é verdade? Aqui diz que o Senhor reuniu os seus eleitos, mas tem hora que a gente foge. Eu já fugi quantas vezes? E às vezes a gente vai se machucando o coração vai sangrando, mas a palavra de Deus diz que quando o bom pastor acha a ovelha, ele coloca ela nas costas. E ali ela está suja de lama, de barro, ela está suja de sangue, mas o mais bonito é que o Senhor não tem medo de se sujar com o nosso pecado. Deus não tem nojo da sua sujeira, Deus não tem nojo da sua podridão, e Ele se lambuzou com isso tudo, e levou todas as nossas imundícies para a cruz. Ele carregou tudo sobre Ele, amado, para te lavar, como o sangue e a água que jorra do seu lado aberto, como fonte de misericórdia. Versículo 26 diz assim: eu vos darei, é promessa do Pai, eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Amado, quando a gente está doente, o médico receita um remédio para tratar aquela área que está enferma. Se você rasgou a testa, o braço, né, você vai levar um ponto, vai ser costurado, saturado. Se você quebrou um braço, vai engessar. Se você deslocou, vai voltar para o lugar, né? Mas às vezes fica uma marca, fica uma cicatriz, fica uma sequela, fica uma deformidade, não é verdade? Muitas vezes é assim. Mas Jesus é o médico dos médicos. Ele não é um médico qualquer. E sabe, esse coração seu está cheio de buracos, cheio de rachadura, cheio de pedra, cheio de sangue, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ressentimento. Jesus não vai te dar um remedinho para curar, Ele não vai costurar. A palavra está dizendo que Ele vai te dar um coração novo. Não é um transplante que Jesus está falando que vai fazer. Jesus tem poder para te dar um coração novo. Aliás, Jesus está falando que vai fazer um transplante de coração, perdão. Ele não está falando que Ele vai remendar você, Ele vai restaurar, Ele vai te dar novo, Ele vai fazer de novo. E só Deus tem poder para fazer isso. Esse mesmo Deus que vai te dar um coração novo é o mesmo Deus que fez o mundo. E se a gente pegar, não precisa de abrir, em Gênesis 1, pode deixar que eu abro, pois se vocês quiserem olhar em casa, vocês podem olhar. Gênesis 1 vai falar assim: quando Deus criou o mundo, é assim que Deus vai fazer com o seu coração. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ponto. O céu e a terra Deus criou. Então vamos imaginar, no princípio, agora, hoje, Deus criou o meu coração. Vai comparando. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, se Deus está te dando um coração novo, dentro dele está igual a terra. Ainda não tem nada, não tem podridão, não tem nada. A única coisa que paira sobre ele é o Espírito Santo, porque a palavra que a gente leu falou isso: derramarei o meu Espírito sobre esse coração novo. Então nosso coração está sendo criado hoje como foi criado a terra. Estava vazia, mas existia na terra o Espírito Santo que pairava sobre as águas, e o Espírito do Senhor está pairando sobre o seu coração. E aí começa o versículo 3, Deus disse: faça-se a luz. Faça-se um firmamento. E Deus começou a fazer as coisas. A palavra de
de Deus começou a ser realizada, a vontade de Deus começou a ser realizada. Amado, assim também vai ser no teu coração novo que Jesus está te dando hoje. Se nele paira o Espírito Santo, a vontade de Deus vai começar a se realizar. Porque aonde o Espírito Santo de Deus paira, mesmo que o teu coração está vazio agora porque ele é novo, Deus vai começar a criar coisas novas. E a primeira coisa que Deus vai fazer no seu coração é acender a luz. Faça-se a luz. Você que tem vivido no fundo do túnel, você que não tem enxergado a saída, filho amado, a luz do Senhor vai te iluminar hoje. Quem crê diz amém? Amém. Como eu dizia, o nosso coração adoece. E prova disso que Jesus não vai remendar o nosso coração, está lá em Marcos 7,20, onde Jesus diz assim: não se coloca vinho novo em odres velhos. Se coloca vinho novo em odres novos. Amado, Espírito Santo de Deus é o vinho que vai encher o odre do nosso coração. E Deus vai derramar o seu Espírito, mas Deus não derrama o seu Espírito em odres velhos. É preciso um coração novo. E amados, às vezes nós nos perguntamos, né? Eu separei aqui algumas coisas. Quais podem ser as doenças do coração? Nós falamos das doenças do coração, mas nós precisamos identificá-las, porque hoje nós vamos pedir a cura delas. Não está todas, né? Mas algumas em oração Deus foi me colocando. Quantos de nós trazemos feridas do coração que muitas vezes nós chamamos de traumas interiores, porque sofreram abuso sexual na sua infância, do seu padrasto, na escola. E quantas pessoas hoje trazem marcas, sequelas, feridas, machucaduras? Quantas pessoas hoje, por causa disso, não conseguem se envolver em um relacionamento? Às vezes mulheres que já estão casadas não conseguem viver a felicidade na vida íntima do casal, na sexualidade do casal. Fingem prazer, fingem felicidade. Quantas pessoas carregam traumas por causa de apelido que trazem lá do passado, na escola, por causa da aparência, por causa da cor, por causa de alguma deformidade física, por causa de alguma doença, por causa de uma dificuldade de aprender as coisas. Quantas pessoas trazem esse trauma? Quantas pessoas, amados, trazem trauma por causa de traição, se fecham para o outro, não conseguem às vezes mais respeitar o próximo, porque já sofreu tanto no passado e depois começa também a usar das pessoas. Quantas pessoas têm despertado em si uma tendência homossexual porque sofreu grandes decepções com o namorado, com a namorada? Eu conheço casos assim. Pessoa que era noiva, pessoa que namorava, mas foi se machucando tanto, decepcionando tanto, que foi criando essas tendências homossexuais. Pessoas que sofreram espancamento dentro de casa, seja dos pais, seja do marido. Quantos traumas isso pode causar no nosso coração, amados e amadas de Deus? E também as ofensas com as palavras. Quantas vezes você, pai, falou que não devia para sua filha, para sua mulher,
Quantas vezes você tratou ela como uma coisa, como um objeto? Quantas vezes você não soube respeitar o seu lar, o corpo da outra pessoa? E quantos vão fingindo uma felicidade no casamento e às vezes estão sofrendo tudo escalado? Tem muitos casos assim. Rejeição dos pais. Existem filhos hoje que já estão às vezes adultos ou jovens, que trazem uma rejeição do pai e da mãe que nem sabe que tem, porque às vezes o pai e a mãe rejeitou lá no passado, quando ainda estava no ventre. Ah, mas como que eu posso ter essa mágoa se eu nem tinha consciência na época, né? Eu era um feto. O feto ele é cheio de nervos, né? De tensões nervosas, né? Quando o corpinho está formado, está sendo formado, né? Ainda é pequenininho, são nervos, né? Ou seja, o que mais tem é sensibilidade. Talvez não tinha consciência da rejeição, mas tinha sensibilidade. Que o pai não queria, que os avós não queriam, ou que o pai e a mãe queriam um menino de todo jeito e era uma menininha. Isso também gera às vezes tendências homossexuais, porque a criança nasce com aquele desejo de suprir a necessidade do pai e da mãe. Ela nem sabe que aquilo está dentro dela, e às vezes ela começa a se comportar de tal forma. Às vezes a menina começa a ter comportamentos de menino porque sente a necessidade de atender aquele desejo lá do passado que era do pai e da mãe. Quantas pessoas trazem rejeição, traumas, né? Rejeição, traumas, porque passaram fome na infância. Conheço pessoas que têm trauma até hoje, porque a pobreza era tão grande que a mãe fazia as mulheres vestir a roupa dos meninos, e tinha que ir, e passava vergonha. As coisas eram improvisadas. Quantas pessoas têm trauma porque não podia ter o brinquedo que o coleguinha tinha, o pai e a mãe não tinha condição? O pai e a mãe não tinha culpa, mas talvez isso te marcou. Mas Deus quer curar, parece coisa boba, mas são feridas que foram lançadas no nosso coração. Quantas pessoas têm trauma da letra, né? Conheço pessoas, né, mãe? Dedurando a mãe, né? Que tem trauma porque a letra é feia, né? Então às vezes alguém fala, às vezes o pai e a mãe chama de burro, às vezes o professor chama de burro, e aquela pessoa lá na vida nada vai para frente, porque ela tomou posse daquilo. E é uma pessoa que tem dificuldade para arrumar emprego, é uma pessoa que tem dificuldade para conversar, é uma pessoa que tem dificuldade para se relacionar. E quantas pessoas, por causa desses traumas que parecem pequenos, depois cometem suicídio, entram em depressão, às vezes namoram, mas sempre acha que o outro não ama, está traindo. Às vezes está no grupo de oração, vem para a igreja, nossa, mas o outro fala melhor que eu, o outro tem mais dom do que eu. São os complexos de inferioridade. Todo mundo é melhor que eu. Se eu chego perto do ouvido da Leandra aqui para falar uma coisa com ela aqui no grupo de oração, a pessoa está sentada lá, olha, está falando de mim. Se eu rio de alguma coisa que a Leandra fala para mim, olha, está rindo de mim. Isso é trauma, amado. Você precisa ser curado, isso não é normal. Precisamos ser curados para amar, precisamos ser curados para viver em sociedade, para viver uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida sadia. Pessoas que passaram fome na infância, ou têm o hábito de comer demais, ou não come, mas quer que dá o mundo para outra pessoa comer. A minha avó disse, passou muita fome, sofreu muito. Ela mesma não come a comida que ela faz, mas na hora que a gente está comendo, ela vem e coloca mais comida no prato da gente, sem falar nada, sem saber se a gente quer. Precisa de quê? De cura. Você já comeu bastante, ela está colocando mais. São traumas. São traumas do passado. Eu tenho certeza que muitos aqui estão se identificando com essas pequenas coisas, ou conhecem alguém.
pessoas que têm compulsão para comprar as coisas, talvez porque também teve muita dificuldade lá atrás, no passado, né? Mãe que não consegue expressar amor para o filho, para a filha, para o marido, por quê? O pai e a mãe dela não deu amor. Era um regime muito rigoroso, muito duro, muito áspero. Nossa, mas a minha mãe não me abraça. Nossa, mas meu pai nunca falou que ele me ama. Ele está errado, está sim, amado. Mas você já parou para pensar que ele precisa de cura? Ele precisa ser curado para amar? Você já parou para pensar que o pai e a mãe dele foi pior com ele? E quando a gente olha as misérias do outro, eu devo olhar para o meu irmão e falar assim: olha, se não fosse pela graça de Deus, eu seria pior do que ele. Não se julgue melhor, não se julgue curado. Se não fosse pela graça de Deus, amado, nós seríamos pior do que os maiores dos pecadores. Traumas do aborto, pecados que não foram confessados, coisas que você está guardando do seu passado, cenas que você viu, cenas de violência, cenas de crime que você guardou em silêncio por medo, e isso está te incomodando até hoje, porque você não fez nada, porque você não defendeu a sua mãe que apanhava. Amado, não se julgue, não se culpe, mas hoje Deus vai te curar. E agora nós vamos ter um momento com o Santíssimo Leandro. Nós vamos cantar alguma música primeiro. Momento, né? Então, nós não vamos começar a oração agora, nós vamos rezar com Jesus aqui, porque é Jesus que vai selar essas curas. A cura já começou, desde o começo, e agora tudo isso que foi falado, Deus vai selar. Amém? Amém. Então vamos preparando já o nosso coração para receber Jesus sacramental no meio de nós. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo